Está entrando no ar. Programa Rema, na 102.9 FM. Dinamismo. Falar no finalzinho do programa que entrar no embalo é hoje. Louvores. Palavras de Deus. Passando aquele lazer espiritual, vou dizer assim. Na 229 FM. A sua rádio. A nossa rádio Vitória. É isso, meus queridos amados irmãos, mais uma vez uma boa noite pra você que tá com a gente nesta segunda-feira, para brilhantar a nossa segunda-feira. É a programação Rema que tá no ar, 20 horas e 4 minutos. Bate aqui no relógio Rádio Vitória e como você já sabe, hoje é a sua noite de debate. É isso aí, para brilhantar esta noite aqui, nós temos alguns amigos que vieram de muito longe, e eu quero começar aqui na minha esquerda, apresentar, né, alguém que já fazia um tempo, né, que não vinha fazer a participação conosco aqui na programação Rema, que é o nosso irmão Isaías. Irmão Isaías, boa noite, irmão Isaías. Como é que tá, irmão Isaías? Boa noite, irmão Elton. Glória a Deus. Boa noite aos nossos irmãos ouvintes. Estamos bem, graças a Deus. Aleluia. E feliz com essa grande oportunidade de novamente participar de uma programação. Glória a Deus. Irmão Isaías, você sabe que a porta é escancarada aqui, né, para o senhor, né? E só não vem mais porque não quer. Não é porque não quer, né? Atividades são muitas, né, irmão Isaías? Com a gente também, né, acompanhando o nosso irmão Isaías, né, eu tô aqui com o nosso irmão Josué Machado, né, ele que é cantor, é pregador e também trabalha na área do ensino, gente. Sabe que o programa Rema, ele trabalha aí nessa área, né, irmão Isaías? É a área do ensino e também nós não vamos nem fazer intervalo com louvor, porque hoje a gente tem aí um cantor e o nome dele é Josué Machado. Boa noite, meu irmão, como é que tá? Boa noite, tudo bom? Eu sou de Deus, acredito que grandes coisas Deus vai fazer nessa noite. É verdade, tá aí o irmão Josué Machado, daqui a pouco ele vai louvar, vai cantar, vai louvar o Senhor, em nome de Jesus. E pra surpresa de hoje, mais uma surpresa muito agradável, tá conosco o pastor Nelson Machado. Desculpa, Nelson Machado não, né, irmão? Mas olha aí, pastor, vai, já te machadeei aí, já. Tá conosco o pastor Nelson, né, o pastor Nelson, né, que tá sempre nos ajudando aqui na programação. Hoje eu dei um grito de guerra com ele. E aí, pastor, vamos guerrear hoje? Ele disse, vamos, meu, tamo pronto. Amém, vamos embora. Aí eu, meu Deus do céu, mas olha, pastor é pastor, né, Isaías? Pô, hoje, deu tempo pro homem hoje. O homem veio hoje. Vamos lá que não tem problema. Glória a Deus, né? Micael Costa não pôde estar com a gente hoje, né? Então com a gente tá aqui, pastor Nelson, boa noite. Boa noite, irmão Elton, boa noite, irmão Isaías, irmão Josué. Amém? Deus abençoe os ouvintes aí da rádio. E é uma satisfação muito grande, né, irmão Elton, poder participar desse mega programa aí, Rema, né? Que é bênção de Deus a gente falar da palavra de Deus, né? Não tem coisa melhor aí. Então, creio que vai ser pastor, só que eu vou te corrigir. Mega programa é o seu programa que o senhor faz aí, né? Que é uma besta de ter uma gauchada. Olha, é tremendo. Uma pena que eu às vezes vem um link pra mim e eu não consigo ficar ali preso, né, pelas atividades que a gente tem, mas é uma bênção de Deus. Queria até que o senhor já divulgasse aí mais uma vez a sua programação, né? Eu sei que todos conhecem o senhor, mas o senhor, por favor, fique à vontade, em nome de Jesus, pastor. Amém. Então nós estamos todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, programa Chimarreando com Cristo. É um programa aí que tem a música gospel, estilo Gaudério, gaúcho, né? E é palavra também, tudo é palavra de Deus, né? E é bênção de Deus. Pastor, eu queria que o senhor recitasse um versículo na língua gaúcha lá, que eu achei muito interessante. Eu tava em casa, né? E aí a Kelly acordou e disse, mas que linguagem é essa? Eu disse, essa é a linguagem da Bíblia gaúcha. E nossa, a gente ficou maravilhado, pastor. O senhor tem um versículo de cabeça aí? Eu não sei que o senhor tá com a Bíblia gauchesca aí. Vou pegar aqui a Bíblia. Vamos lá, faz aí que, olha, o Isaías, extraordinário, né? Uma coisa assim, uma bênção de Deus, pra mim foi uma baita novidade. Eu fiquei assim, estarrecido com a linguagem. E fiel, é algo assim que ele usa a linguagem gaúcha, irmão Josué, sem perder a essência bíblica, né? Sem perder a tradução bíblica, né? Que é o mais interessante. Glória a Deus. Mas com a gente está hoje nosso irmão Josué Gonçalves, daqui a pouco ele vai louvar. Glória a Deus, nós vamos dialogar aqui sobre o início desse tema. E o nosso irmão Josué já vai estar com a oportunidade, se quiser já arrumando o violão aí, fica à vontade em nome de Jesus. E
O microfone capta bem aí também o violão, né? Ele que também vai com a gente também no debate bíblico aqui. É uma benção de Deus. Fica à vontade. Vai lá, pastor, como é que é? Vou até baixar aqui, ó. Ó, vamos lá. Vai. Bem forte, é aquele lá de Provérbios 22:6, né? Para ensinar o menino lá, ó. Ensina o piá o caminho que deve cruzar. Quando for nego velho, não vai se extraviar. Mas credo, rapaz, tu viu que coisa boa, Zé? Não. Você tira uma palavra e coloca ali a linguagem gaúcha e tá de Deus, pastor. Muito bom. Muito bom. Eu preciso mandar esse link pra mim aí, hein? Pra mim, né? Coisa boa. Muito bem, nós vamos falar hoje, irmãos, sobre os pensamentos, né? Nós vamos falar hoje sobre os pensamentos. Pensamento é algo interessante, né? E nós vamos aqui conceituar essa questão do pensamento, amém? Vou tentar falar um pouco, eu quero ouvir aqui os nossos queridos irmãos, e vai ser uma bênção de Deus. Pensamentos hoje, né? Nós queremos falar sobre o seguinte, né? Qual o conceito, né, de pensamento? O que seria o pensamento? Para que serve o pensamento na capacidade mental humana, né? Como e de que forma é construído o mau e pecaminoso pensamento? Como é que é constituído, não é? Esse mal pecaminoso, ele vem da onde? Que origem tem o mau pensamento, né? E esse mau pensamento, claro, pode virar até um pecado condenativo, gente, E terceiro, como biblicamente podemos vencer os maus e pecaminosos pensamentos. Como sempre, a gente dá o remédio para você ser sempre melhor na presença de Deus. Perfeita, agradável. Muito bem, glória a Deus, 20h10, sem perda de tempo, vamos ouvir um louvor aqui para o nosso querido irmão Josué Gonçalves. Irmão Josué Gonçalves, você vai cantar que letra hoje, né? Qual é o louvor que você vai apresentar, por favor? E por que esse louvor você escolheu para cantar aqui hoje? Vou cantar Como Será o Amanhã. Por que, irmão? Por que esse louvor fala muito sobre a nossa geração. Nossa geração é muito preocupada com o amanhã, muito preocupada com como vai ser as coisas, fica muito na expectativa do amanhã e esquece de viver o agora. Nós precisamos entregar o nosso amanhã na mão de Deus e viver o que Ele tem nos proporcionado hoje. Muito bom. Como será o amanhã? Todo mundo quer saber. Todo mundo corre atrás de se programar pra não sofrer. Será que todos se esquecerão que o amanhã não cabe a nós, pois ele já está nas mãos de Deus. Só nos resta descansar, pois Deus ainda no controle está. E o meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou, mesmo quando infiel eu fui, o seu amor nunca falhou, o amanhã não cabe a nós. E será que todos se esquecerão que o amanhã não cabe a nós, ele já está nas mãos de Deus, só nos resta descansar, pois Deus ainda no controle está. Se Ele está, e o meu amanhã não pertence a mim, eu sei, já está nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o melhor, como Ele sempre faz, sempre me abençoou,
falhou, o amanhã não cabe a nós. Como será o amanhã? Vem comigo assim, ó. Eu conheço um Deus que faz o que o nosso faz. Eu não conheço outro Deus tão poderoso assim. Sinceramente eu não conheço um Deus que pagou um alto preço por nos amar. Não mesmo. Eu conheço um Deus que faz os... A solução em segurança eletrônica para o seu comércio, residência ou condomínio está na Oliveira Sistema de Segurança. Especialização em portões eletrônicos, serralheria, câmeras de monitoramentos, cerca elétrica, alarmes, reparos, serviços e manutenções. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Ligue no número 997-790-777. 997-790-777. Confiança profissional é na Oliveira Sistema de Segurança. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta em nome de Jesus e a programação Rema que está no ar, você estava aí ouvindo, né, o cantor, para honra e glória do senhor Josué Machado, né? Ele que veio da onde, irmão Josué Machado? Da Zona Sul, cara. Zona Sul, é longe, né? Veio com o irmão Isaías, glória a Deus, e um prazer conhecer aí nosso querido irmão Josué Machado. Mas vamos para o tema de hoje, né? É sobre os pensamentos e a primeira pergunta, né? Primeira temática aqui que nós queremos tratar, né, desse tema aí, pensamentos, é o seguinte: qual o conceito de pensamento? Vamos conceituar isso? Irmão Isaías, você que está aí também acostumado aí com a rádio, vamos contigo, né? Nós temos aí 1 minuto aí pro irmão desabafar na Bíblia e depois nós vamos ouvindo nossos irmãos e vamos jogando um pro outro aí, vai ser uma bênção de Deus. Isaías Fagundes, é contigo. Amém, glória a Deus. A primeira coisa, eu quero ler um texto aqui em Provérbios. Amém. Provérbios, capítulo de número 23, versículo de número 7, está escrito assim, 3:27. Porque conforme pensa em seu coração, assim ele é. Come e bebe, e te diz ele, mas não está contigo o seu coração. A primeira parte diz assim: conforme pensa em seu coração, assim ele é. Meu Deus. Então, o pensamento aqui já mostra que molda, traz a luz de quem é a pessoa, né? Muito e bom. O conceito, em seu sentido mais comum, os termos pensamentos e pensar referem-se a processos cognitivos, conscientes, que podem acontecer independentemente da estimulação sensorial. Suas formas mais paradigmáticas são o juízo, o raciocínio, a formação de conceitos, a resolução de problemas e a... então, quando eu vejo isso, o pensamento antes do conceito é que, além do conceito, é que o pensamento é algo que não é planejado, né, irmão? O pensamento, ele vai fluir constantemente. Daí estava ouvindo alguns comentários de alguns especialistas da psicologia dizendo que as pessoas pensam em média de 12 mil a 70 mil pensamentos por dia. Meu Deus do céu. E é uma vida ativa, né, na memória. É inevitável o pensamento. Então, a definição aqui em 1 minuto, né? Depois a gente vai desenvolvendo aqui em nome de Jesus. Muito interessante. Pastor Nelson, por gentileza. Pastor Nelson Batista.
Nelson Almeida. Nelson Almeida, perdão. É Batista de Almeida. É, Batista de Almeida. Nelson Almeida é melhor. Mais conhecido. Vai lá, pastor. A situação do pensamento, irmãos, é bastante complexo. É complexo. Porque a nossa vida, todas as ações, elas passam pelo pensamento. Né? Verdade. Tudo, né? Ninguém faz nada sem pensar, né? Não existe Verdade. aquela situação, eu fiz sem pensar. Na verdade, ele fez, né? Ele não pensou nas consequências depois. Né? E toda ação, né, tem um pensamento por trás, né? Às vezes as pessoas então dizem, eu fiz sem pensar, mas na verdade ela pensou e fez, né? Mas só que não pensou no resultado que ia dar depois. Verdade. Então eu estava vendo aqui o significado de pensamento, ato de pensar, de tomar consciência, de refletir ou meditar. Faculdade de conceber, de combinar, comparar ideias, inteligências, ato particular da mente. O resultado desse ato é reflexão. Modo de pensar, opinião, ponto de vista. Ato de meditar, e também tem a situação de meditação e de fantasia, né? Tem um pensamento que fantasia muito, né? A pessoa fantasia na mente, no pensamento. Faculdade mental do intelecto, ideia da mente e do espírito. Então, basicamente isso aí, né? O significado do pensamento. Glória a Deus. Vamos lá, vamos trabalhando aí. Pode falar, pastor. Então, como falei para os irmãos, ninguém faz nada sem pensar primeiro. Verdade. Depois a gente vai falar sobre a questão dos maus pensamentos, que eles aparecem na mente da gente. Às vezes a gente não pede para aparecer, mas aparece. E, na verdade, a nossa humanidade, né? O nosso humano, né? Ele é corrompido, né? A natureza pecaminosa, né? A gente tem essa natureza dentro da gente, né? Por isso que às vezes esses pensamentos vêm, né? Mas depois a gente vai aí aprender, né? Como vencer nessas situações aí. Como eu falei aí para os irmãos, eu tive um problema aí, o irmão Elton já sabe, né? Isso. Passei por uma depressão aí, depois eu quero até falar sobre essa experiência que eu tive no pensamento. E um versículo que eu quero deixar para os irmãos é Romanos 3:4, que diz que sempre seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. É uma coisa que eu aprendi, irmãos. A nossa mente, ela mente para nós. Verdade. Deus sempre é verdadeiro, né? E quando eu entrei nesse conflito aí, eu lutei, né, comigo mesmo. Né? Foi uma situação bastante delicada, até me confrontando contra a própria palavra. Então, por isso que aí entra aquela questão de pecar em pensamento. Que a gente acaba até tendo um pensamento de dúvida, né? Em relação até ao próprio amor de Deus, né? Isso aconteceu comigo. E foi difícil, né? Mas graças a Deus eu dei a volta por cima e venci, né? Então, Deus sempre verdadeiro, né? O homem é mentiroso. Isso no sentido da mente. Né? Certo. Os pensamentos nem sempre que a gente pensa é verdadeiro. Irmão? Então, é isso aí, irmão Elton. Glória a Deus. Obrigado, pastor, pela sua explicação. Também agora com a gente nós vamos ouvir o cantor, né, e também pregador do evangelho, Josué Machado. Josué Machado, qual é o conceito, amado, né, sobre pensamento na sua perspectiva? Na minha perspectiva, o pensamento ele vem de tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve e sente, né? São as três portas, na minha opinião, da nossa mente. Então, tudo aquilo que eu vejo, na mesma hora eu já penso. Tudo aquilo que eu ouço, na mesma hora eu já penso naquilo que eu estou ouvindo. E tudo aquilo que eu sinto, na mesma hora eu já penso naquilo que eu estou sentindo. Então, o pensamento ele vem de tudo aquilo que a gente que vem até nós, toda a informação que vem até nós, pelo que a gente vê, ouve e sente, vai determinar aquilo que a gente vai pensar. Glória a Deus. É uma complexidade, vocês já estão notando que é uma complexidade. E tudo isso é o pensamento. Agora, você vê que há muitos... o pensamento, ele é um termo, mas ele é ligado ou interligado em outras atividades mentais, como a consciência, que foi aqui me proposta, a questão da memória também, e aí ela já se transforma em ação, o próprio audição leva também o pensamento, né? Ativa o pensamento, a questão de você tocar, de sentir, de ver. Irmão Isaías, glória a Deus, você pode agora salientar ainda mais aí, como você estava falando da consciência refletida, é muito interessante, a questão da consciência refletida, mas você já coloca aí então, na questão da segunda proposta, como e que de forma é construído este mau pensamento pecaminoso. Que o ser humano pensa é provado hoje, né? Todo ser humano sabe disso, né? Que ele é um ser pensante, né? Agora, como é que se origina, né? Qual é a origem, irmão Isaías, da pecaminosidade no pensamento do homem? Por que acontece isso, irmão Isaías?
Meu irmão, eu quero ler até mais um texto aqui Sim. novamente. Programa rima, manda bala. A definição do termo, ela é, às vezes, até a gente tem uma noção de uma forma, né? Quando a gente traz a definição, às vezes parece que fica meio estranho, assim, né? Porque a gente entende, na verdade, né? O que é um pensar. Eu sei o que é pensar, o que eu estou pensando. Mas aí eu estava falando ali, inclusive o ato de pensar, ele é um ato de consciência, alguns vão dizer, de refletir e de meditar também. Só que, além disso, irmão Elton, uma das coisas que, antes de entrar aqui, a gente não pode deixar de entender é que não pensar é inevitável. Aliás, não ter essa pensar possibilidade. É inevitável não pensar. Exato. Todo mundo vai pensar em todos os momentos. E os pensamentos, eles invadem mesmo quando eles não têm o acesso. Tipo, eu não pensei em pensar, mas eu já pensei. Sim. É bem complexo. O pensamento pensa em si mesmo, né? Pensa em si Exatamente. mesmo. O fato de, inclusive, eu querer dizer assim, eu não vou pensar, eu já estou pensando sobre Verdade. não pensar. Verdade. Então é inevitável. Interessante, hein? Então a nossa mente, ela tem isso, ela tem essa condição que a gente até fica preocupado, porque se eu não tenho como controlar o não pensar, então o que eu faço, né? E aí entra nesse conceito. Mas aí a Bíblia, ela vai nos dar várias instruções contra isso. Mas antes de dizer isso, meu irmão, a Bíblia, em primeiro lugar, e a própria ciência, ela vai mostrar, se combinando, inclusive, com o que a palavra diz, ou confirmando, de que as nossas ações durante a nossa vida, durante o dia, todas as interações que nós temos, elas vão produzir pensamento. O pensamento, mesmo sendo inevitável, como eu já disse ali no começo, de 12 mil a 70 mil, alguns vão dizer, que a gente tem por dia, eles são produzidos porque a gente tem interações no mundo. E as interações que nós temos no mundo são através dos sentidos. Quais os sentidos? O tato, o olfato, o paladar, a visão, né? Os sentidos naturais. Verdade. Exceto, sem contar, irmão Elton, pastor, irmão Josué, sem contar os sentidos espirituais que também sofrem influências na nossa convivência durante o dia. Então a gente vai ver que pensamento eles virão, mas a Bíblia vai mostrar também que os pensamentos eles têm como serem mudado, conquistado, adquirido. A gente vai ver depois na questão seguinte. Mas antes eu quero ler um versículo aqui em Provérbios 4:23 que diz assim: sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o coração na Bíblia a gente sabe que tem a ver com a mente, porque a sede das emoções é a mente do homem. Então, quando a Bíblia diz guarda, da onde que vem? Da onde que procede os males, as tendências, as tentações? Ela vem do coração, ela vem da mente. Então, a primeira coisa que eu posso entender é que os maus pensamentos, ele não só vem das interações também, minha com o mundo, interações com as coisas que eu tenho acesso, como também das coisas que aí a gente vai ler depois outros textos, porque eu não vou tomar o espaço dos irmãos, senão a gente se empolga. A gente fazia um tempo que a gente não estava aí, a gente se empolga e toma conta, né? É pra te vir de novo. Mas das interações, irmão Elton, física, elas vão produzir os pensamentos, inclusive os pensamentos ruins. Mas além dessa mente, o coração tem a ver também com o espírito do homem, que são as interações no mundo espiritual também. Então há sentimentos, pensamentos, melhor dizendo, porque o sentimento ele pode ser produzido pelo pensamento, e o pensamento produzia o sentimento, e o sentimento produzia as ações, que é o que a gente vê muitas das vezes. Verdade. O pensamento produz o sentimento, e o pensamento alimentado, produzindo o sentimento, ele vai gerar ações, e ações, muitas das vezes, coisas que a gente vê, né? Quem sabe pessoas que a gente vê cometendo catástrofes, que a gente vê coisas inacreditáveis, começou no pensamento. Alimentou o sentimento e veio a prova. Mas eu vou deixar os irmãos falar, depois a gente vai desenvolvendo. Glória a Deus. Mas vem do coração, não, tá na benção, procede do coração. Tá na benção, bem entendido, irmão. O irmão só tem que ser bem
Pra vocês poderem voltar a falar de novo, tem que ser sucinto o negócio. Mas eu entendi muito bem, né? O irmão Isaías colocou lá, e o irmão Isaías, tu dá a impressão que tá falando muito, mas tá na benção, tá bem bom aqui, tá na benção. Pastor Nelson de Almeida, eu tenho a impressão que o senhor recebeu uma revelação aí, viu? Aleluia! Eu tenho a impressão que o senhor recebeu uma revelação. Pastor Nelson, como é e que de forma é construído os maus pensamentos pecaminosos, né? Os irmãos Isaías têm exaltado aí a parte que o senhor viu aí. O que o senhor tem a acrescentar aí, pastor Nelson? Todo mau pensamento já começa pelas mentiras, né? Meu Deus. Eu estava meditando aqui sobre a palavra, né? Antes de vir para cá, né? Meditando sobre as mentiras que são geradas na vida do mundo, todo instante. Muitas vezes nós também somos enganados, e a Bíblia diz que a mentira é do diabo, né? Verdade. Porque ele mente desde o princípio. João 8,44. Então a nossa mente precisa estar cheia das verdades eternas, né? Para que a gente que o nosso pensamento não venha, né, estar, como é que se diz, né, envolvido, né, com essas questões, né, meus amados. Então, né? Então a nossa mente, ela precisa estar alimentada. Se a nossa mente não está alimentada, né, aí entra aquelas questões que os irmãos falaram aí, nos olhos, né, que a gente ouve, entendeu? Depois a gente vai ver como vencer essa questão dos pensamentos, os maus pensamentos, segundo a Bíblia, né, tem essa parte, como a gente vai vencer. A gente depende dos ambientes, né, também que a gente participa, né, que os nossos olhos veem, né. Então, se a nossa mente estiver cheio de coisas boas, né, daí entra aquela palavra que Jesus disse, né, que a boca fala o que o coração está cheio, né, e quando se fala de coração, a gente sabe que é a mente humana, né, os nossos pensamentos, né, se a nossa mente estiver cheia da palavra, né, cheia das coisas de Deus, né, e aí entra aquilo que Paulo disse ali em Filipenses 4:8, né, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, né, se há algum louvor, nisto pensai. Então, a gente tem que procurar, então, estar com a mente, né, alimentada, porque se a gente deixar a nossa mente vazia, daí eu creio que entra também aquelas questões espirituais aí que o irmão falou, né? O homem natural e o homem carnal, né? O homem carnal jamais vai poder agradar a Deus, né? Porque os pensamentos são carnais, e os pensamentos carnais, aí entra ali as questões das obras da carne, ali de Gálatas 5:17, né? Tudo que é impureza, homicídio, adultério, tudo que não presta, né? São obras carnais e que habita no ser humano. E para a gente vencer isso aí é só crucificando o velho homem pela fé, né? Então a gente tem que usar também a fé e crer na Bíblia, né? O que a Bíblia diz? Que pela fé eu estou crucificado com Cristo. E dizer como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo na carne, que vivo ainda nesse corpo, vivemos pela fé no Filho de Deus que se entregou por nós. Amém, amados? Então é importante nós ter essa convicção, essa certeza, e saber que a palavra é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, sempre será a verdade, e não deixar, né, que o inimigo, né, aí entra a questão espiritual também, que o irmão falou, o diabo, ele é o pai da mentira, e ele trabalha muito também na nossa mente. A gente pensa que ele não trabalha, mas nós temos de um lado o Senhor falando, e de outro lado Satanás também falando, tentando até distorcer coisas bíblicas, né? O diabo é tão esperto que tentou o próprio Cristo, né? Imagina o que sobra para nós, né, irmão El? Verdade. Então a tentação, eu creio assim, para a pessoa pecar ou pensar alguma coisa, alguma bobagem, alguma coisa contrária da Bíblia, ela também entra a questão espiritual, e se a gente está muito vulnerável, né, no sentido, aí a gente vai acabar caindo, né? Então é bastante complicado isso aí. Então o pensamento ruim, ele se origina nisso aí, numa mente que está vazia em relação às coisas de Deus, né? Não tem nada de Deus, só tem carnalidade, e aí só vai pensar besteira mesmo. É o que o mundo aí está, né, reagindo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Verdade. As pessoas sem Deus, elas vivem então à mercê do inimigo, e aí faz tudo que não presta, né? São um instrumento do inimigo. Mas como Deus nos chamou para ser um instrumento dele, começa então a gente procurando ter a mente de Cristo, que a Bíblia fala. Verdade. Aí entra lá aquela palavra que Paulo falou em Filipenses, né? Que haja em vós o mesmo sentimento, né? Então entra o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, né, não levou por usurpação, se humilhou, os irmãos conhecem esse texto aí, né? Se esvaziou de si mesmo e tomou uma posição de servo, né, para obedecer. Então, para nós tem que ser isso aí também. Então, os maus pensamentos, eles se originam de uma mente que está vazia de Deus. Meu Deus. Amém? Verdade. Ela tem que se ocupar de alguma coisa, uma informação tem que estar lá, né? Verdade. Um sentimento tem que possuí-la. Ok, vamos lá. Josué, né? Meu amigo Josué, glória a Deus, em nome de Jesus. Também contigo, amado, como e de que forma, amado, é construído, né? O mau pensamento, né? Essa questão pecaminosa nos pensamentos. Você atribui ao que, amado, né? Os maus pensamentos?
Bom, eu concordo plenamente com os irmãos aqui, né, que já mencionaram aqui, já falaram bem. Então, os maus pensamentos, para mim, eles vão sempre se originar dos maus costumes, né? Como os irmãos aqui falaram. Tudo aquilo que eu me envolvo, tudo aquilo que eu estou envolvido, é naquilo que eu vou pensar. Se eu estou envolvido com coisas boas, por exemplo, se eu estou envolvido na obra de Deus, né? Envolvido com a juventude, envolvido com a parte da música, envolvido com pregar, envolvido com louvar, envolvido com evangelizar, envolvido com sempre estar dentro da vontade de Deus, é nessas coisas que eu vou pensar. Agora, se eu estou no meio de um lugar, convivendo com pessoas que estão totalmente fora daquilo que eu creio, que fazem coisas que vão totalmente contra aquilo que eu aprendi, com certeza, estando no meio delas, a minha mente vai pensar nessas coisas, entendeu? Então, se eu quero tirar esses maus pensamentos ou minimizar ao máximo esses maus pensamentos, eu preciso procurar me envolver com coisas boas, com coisas que vêm da parte de Deus. Já diz o salmista, né? Bem-aventurado o varão que não se detém no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada na beira de um ribeiro, né? Então, se eu quero tirar esses maus pensamentos e ter bons pensamentos, eu preciso focar em me envolver com coisas boas, que vêm da parte de Deus. Tá aí, meus queridos e amados irmãos, louvado seja Deus, né? Olha, cada dito, cada palavra aqui é um manto, né? Eu só anoto aqui para mim depois levar para os púlpitos, né? Glória a Deus, isso aqui é um celeiro para mim. Meus amados, olha só, nós vamos ouvir o irmão Josué Gonçalves com mais hino, e daí depois eu já volto com o nosso irmão Isaías, em nome de Jesus. Pode lascar, Josué, pode lascar, vai lá, canta para Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui aproveitar essa oportunidade e estar cantando aqui um hino de minha composição. Olha, esse louvor nasceu num momento bem difícil da minha vida, em que eu e minha esposa estavam passando por alguns perrengues, e nesse momento eu desacreditava um pouco de algumas promessas, de algumas coisas que o Senhor tinha me falado, e eu orando, pedindo força ao Senhor, esse louvor nasceu, né? E eu quero dividir ele, compartilhar ele aqui com vocês, amém? Acredito nas promessas que Deus fez pra mim. Se Ele já falou que sim, não há o que discutir, não há o que questionar. Acontecerá do jeitinho que Ele falou. Não interessa se eu não sou doutor, Deus me escolheu pra ser um vencedor. E não adianta alguém lutar contra ou dizer que não dá. Se Ele falou que dá, eu não preciso ver pra crer. Em Hebreus 11 escrito está que a fé, ela é a prova do que não se vê. Se hoje eu não tenho, amanhã vou ter. Preciso confiar nas promessas que Ele me fez, mesmo que não haja esperança na visão dos homens. Vou continuar porque eu sei, a última palavra ainda vem da boca dele. E não adianta alguém lutar contra ou dizer que não dá. Se Ele falou que dá, não preciso ver pra crer. Em Hebreus 11 escrito está que a fé, ela é a prova do que não se vê. Se hoje eu não tenho, amanhã vou ter. Preciso confiar nas promessas que Ele me fez, mesmo que não haja esperança na visão dos homens.
vou continuar porque eu sei a última palavra ainda vem da boca dele. Tudo passa, tudo acaba, menos tua palavra. Ele não falha, ele não tarda. Se ele falou, pode confiar. Aleluia. E a fé, ela é a prova do que não se vê. Se hoje eu não tenho, amanhã vou ter. Preciso confiar nas promessas que ele me fez, mesmo que não haja esperança na visão dos homens. Vou continuar porque eu sei a última palavra ainda vem da boca dele. A última palavra ainda vem da boca dele. Poderoso, dono do poder, com minha vida me faz conforme o teu querer. Deus Santo Poderoso, dono do poder, toma minha vida me faz conforme o teu querer. É isso, meus queridos amados irmãos, glória a Deus. Josué Gonçalves, né? Ele que veio lá da Zona Sul, em nome de Jesus, composição real. Olha, irmão, baita fundamento, que nem diz o gaúcho, né, pastor? Glória a Deus, de fundamento, hein? De fundamento, uma bênção de Deus. Vamos marcar, glória a Deus ainda, né? Eu não sei como é que é o tempo dos irmãos, mas vamos marcar para nós vir falar sobre adoração, né? E aí a gente prepara aí com mais dedicação ao louvor nessas questões aí. Vamos lá. Irmão Isaías, ainda, né, com o senhor, para nós fazer o fechamento aqui do programa, tu viu só, né? Como biblicamente, irmão Isaías, podemos então vencer esses maus pensamentos e pecaminosos que surgem, né, de ambas e adversidades formas, né, que se apresentam na mentalidade humana? É complicado, né? Complicado. Inclusive, o ser humano, gente, ele pode ser condenado, né? Ele pode deixar de ser salvo e condenado por pecados mentais, pecados na mente, isso é real. E você acabou você que estava no princípio do programa, você entendeu que há uma vida no pensamento. O pensamento, ele é interligado com várias atividades, né? Mentais, entre elas a consciência, a memória, sentimento, audição, toque. Você pode criar o pecado na mente e pensar sobre isso, porque o pensamento pensa de si mesmo. Moisés falou sobre isso, né? É o pensamento refletido e tal. Agora, irmão Isaías, como que nós podemos se livrar desses pensamentos pecaminosos, irmão Isaías? Eu só peço para os irmãos serem bem aprofundados e sucintos para que eu possa retornar de novo em vocês. Vai lá. Irmão, vou tentar ser bem rápido. O que acontece? Volto a dizer ali, lembrar, né, que todas as interações que nós temos, elas vão produzir pensamentos. E aí os irmãos até falaram, né, o pastor falou, né, sobre ter uma vida de renúncia, uma vida que se afasta do mal, né. Quanto mais se afasta essa vida do mal, menor é a tendência dela ser atingida por maus pensamentos das interações dela, né, tanto no mundo físico quanto no nível do mundo espiritual. Porque há pensamentos, irmão Elton, que eles são no corpo espiritual do homem. São pensamentos que são setas de Satanás. Eu creio que todos que estão ouvindo aqui, e nós todos que aqui estamos, já passou de você notar que você teve um pensamento que não era um pensamento que você queria ter. Verdade, isso é verdade. Às vezes até um pensamento que blasfema contra Deus ou que quer ferir o princípio de Deus. Quantos de nós, quantos que estão ouvindo, esses pensamentos muitas das vezes são setas, né? Na dimensão espiritual que vem contra o nosso espírito. Aí já não é no mundo físico. Mas muitas das vezes esses pensamentos eles são acolhidos pelo fato de a nossa interação espiritual e física não estar em comunhão com as interações das coisas de Deus.
que nem o pastor falou, no mundo há coisas terríveis e a comunhão que nós temos com tais coisas, elas podem favorecer esses pensamentos também. Mas a Bíblia também vai dizer, irmão Elton, que em Marcos, capítulo de número... É que o assunto é bem profundo, mas a gente vai ser bem rápido, como eu disse aqui. Mas em Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 20 a 23, Jesus vai falar o resultado. Mas o resultado foi fruto de um processo. E esse processo começou no coração, na mente. Quando Jesus diz assim, ó, no capítulo 7, versículo 20 a 23, está escrito bem assim, dizia mais, o que sai do homem é o que contamina o homem, porque de dentro do coração dos homens saem, olha só, os maus uma saída ali, né? Verdade. Pensamentos. Uma raiz. Olha só, Jesus está materializando o que saiu de dentro. E se saiu de dentro é porque foi acolhido algo que deveria ser rejeitado. Então, vai dizer aqui, ó, porque dizia mais, o que sai do homem é que contamina o homem. Porque de dentro do coração do homem saem os maus pensamentos. E aí Jesus materializa, não é só pensamentos agora. Porque o pensamento vai materializar as obras, os adultérios. Olha só. Deus. Depois Jesus continua mais pesado ainda. As fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a sensualidade, a inveja, as blasfêmias, a soberba e a loucura. Verdade. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, esses pensamentos, eles foram acolhidos. Mas eles atingiram essas pessoas, foram acolhidos e se materializaram em obras. Só que Jesus, ao inverso que Jesus está querendo dizer também, é que esses sentimentos, eles devem ser rejeitados, como em Romanos. Os irmãos me corrigem em Romanos 12, 12, 2, se bem me recordo. Renovo da mente, né? Sobre a renovação da mente. Não vos conformeis com esse século. Como? Não ganhar a forma do mundo, o sistema do mundo, as atuações do mundo, as interações do mundo. E Filipenses também, como disse o pastor, uma das maneiras de vencer os maus pensamentos é o quê? É acolhendo bons pensamentos. Aí Filipenses vai dizer, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que... né? Se isso há alguma virtude, nisto pensai. Então aqui já diz que a gente tem também o poder de pensar coisas que agradam a Deus. Então se eu entendo que é inevitável pensar, eu posso substituir pensamentos que não agradam a Deus por sentimentos que agradam a Deus. Porque se diz que eu devo escolher pensar o que é bom, vou deixar os irmãos falar para na outra oportunidade, né? Senão e não, interessante, Moisaías, que Deus ele não te deixa largado, né? Não. Ele te dá possibilidades de você vencer. E essa arma que você tá dando aí, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Se tornou pequeno o espaço aqui, eu sei, mas esse é para vocês retornar. Glória a Jesus. Glória. E nós podemos retornar nesse mesmo princípio aí. Pastor Nelson. Tem experiência, né, Zé? Pastor Nelson, tá aí, irmão Isaías, né? Trouxe aí alguns detalhes, né, de fundamento aí. Para nós vencermos essa questão dos maus pensamentos que podem gerar até a perda da salvação, pastor Nelson. O senhor tem um antídoto bíblico aí, pastor Nelson, para que a gente possa vencer esses pecados na mentalidade humana, pastor Nelson? Amém, com certeza, irmão. Amém. Antes, se o irmão me permite, eu quero ler aqui os irmãos que estão nos acompanhando aqui na nossa live. Perfeito, perdão, verdade. Vamos embora. Estão assistindo, aqui estão nos ouvindo. Temos a Lúcia Almeida, né, que é minha irmã aí de sangue, né? Glória a Deus, tá um abração. Ali, só alegria aí pros irmãos. A irmã Luíde Flores, que é minha irmã também. Benção aí os irmãos. A irmã Ruth Viana, que é lá da Casa do Oleiro, lá de Morro Grande. Tá dando glória a Deus aí para glória a Deus. Minha sobrinha, a irmã Jaqueline. Também temos o irmão Carlos, o irmão Jusceli, lá da Casa do Oleiro também. Glória o irmão Everton. Glória a Deus. Everton Melo de Melo. Amém. O Everton Melo de Melo é da restauração lá, nossa benção lá. E a um abraço, irmão. E a Matilde, o seu irmão conhece. O irmão Elton ele escreveu, ó. Sim. Ele escreveu um texto aqui, se o irmão me permite ler. Por gentileza. Meus maus pensamentos vêm do que eu vejo. Por exemplo, quando eu vejo uma propaganda de cerveja, já penso em um dia de sol bem quente, me imagino bebendo, etc. Uma gelada. Por isso o pensamento vem do que já vi, do que vejo. Certo. Amém?
O pastor Alceu também, irmã Matilde, está na escuta aí também, irmão. Estou mandando um abraço aí. Amém? E o Paulo César dos Santos. Amém, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus amados, o irmão pediu aqui, o nosso irmão Isaías, né? Falou uma coisa muito importante, irmãos, para a gente vencer. O pensamento começa também pela nossa boca, que a gente fala. A Bíblia diz que o que contamina o homem é o que sai da nossa boca. E no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 20, diz assim, ó: nem no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto o rico, porque as aves dos céus poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Então é muito forte, né, aquilo que a gente fala, né, que contamina, né, Verdade. e dá problema no pensamento aí. E eu peguei aqui alguns conselhos, irmão, vou ler rapidamente aqui para a gente vencer, né, os maus pensamentos. Não alimentar os maus pensamentos, né, aí entra a questão dos olhos, aí que o irmão falou, em Mateus 6:22, um versículo bem conhecido, vou ler aqui, aí entra ali a questão que o irmão falou aí da cerveja, né, o que os nossos olhos veem, a propaganda, né, o que entra nos olhos aí vai para a mente e aí complica a situação. Aquela gelada de Everton. Esse Everton é uma benção, né, Moisés? A nossa natureza, certíssimo aí, Everton. Então Verdade. aqui, ó, Mateus 6:22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja seja trevas, que em grandes trevas serão. Então, é o que nós alimentamos, né? É o nosso pensamento, né? Lá o pecado original, lá no Gênesis 3:6, né? A Eva viu que a fruta era bonita, né? Boa, e acabou então pecando agradável nesse sentido, aos olhos. E outra coisa importante que até o irmão aqui falou, o irmão, meu nome é Josué, é nós evitar as más companhias, irmão. O seu irmão sabe que tem crente hoje desviado por causa das más companhias. Sabia que entra até heresia. Se eu andar com uma pessoa herética, mesmo se dizendo cristão, e começa a me... Porque a nossa mente ela trabalha em cima da repetição. Quanto mais eu ouvir aquilo ali, uma mentira vai se tornando uma verdade. Basta acreditar. Entendeu? Então tem gente desviada hoje aí por causa disso, as más companhias. E aí entra ali Salmo 1, né? Que não é para nós se assentar na roda dos escarnecedores, né? Aquela palavra que os irmãos conhecem, né? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, né? Então as más companhias devem ser evitadas, porque essas companhias não edificam. 1 Coríntios 15:33 também fala, né? Que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso aqui que o irmão Josué também falou, né? E outra coisa, irmãos, a gente não pode ficar ocioso. O que é ocioso? Mente vazia, mente sem fazer nada, né? Até da doença, né? A pessoa que não tem uma ocupação na mente, dá até a doença do Alzheimer. Exatamente. Então, os médicos, os psiquiatras ensinam as pessoas a lerem, né? Para não acabar ficando com a mente, né, vazia. Então, a ociosidade, né, faz com que esses pensamentos venham, né? E se a gente vê ali o Davi, quando ele pecou ali, ele estava uma situação de ociosidade, né? E acabou então, daí veio a tentação dos olhos, né? E aí veio a cobiça e acabou dando essa confusão toda aí que os irmãos sabem, né? O homem, segundo o coração de Deus, também acabou caindo, né, numa cilada aí que trouxe grandes problemas, né? Porque uma coisa agora até eu falei, mas o pecado no primeiro momento parece ser bom, né? Mas as consequências que são amargas e trazem morte, trazem derrota no final, né? Então muitas vezes esses pensamentos que o inimigo coloca na mente da gente, né, que parece que é bom, né? É só bom mesmo no início, mas depois as consequências que são amargas e trazem derrotas, amém? E aí o que a gente faz, né, para vencer isso aí? Aí entra aquilo que o irmão falou ali, Romanos capítulo 12, 1 e 2, né, que para nós apresentar o nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, né, e procurar uma renovação, e não se conformar, né, com esse mundo, a primeira coisa, né, o crente, né, não se conformar com esse mundo, mas procurar uma renovação do entendimento, né, e para poder experimentar a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. A gente tem que experimentar. Até foi a palavra que eu ministrei no culto, no ministério do Congrego, sobre... Casa do Oleiro, né? Isso, a gente experimentar, né? Tem pessoa que não experimenta a vontade de Deus, o poder de Deus, ela não sabe se é bom ou se é ruim, porque ela não tem, né, não teve uma experiência. Então Deus, ele quer que a gente experimente, né? Então, se apresentar ao Senhor, né, e procurar essa renovação. A outra situação, preencher a mente, né? A mente tem que estar preenchida. E aí entra com a palavra, né? Romanos 10:17, né, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então a mente tem que estar preenchida e de preferência com as coisas de Deus, né? Bem alimentada. Glória a Deus. E aí entra aquela questão, né? Muito bom. O que a boca fala, o coração está cheio do que a boca fala. Então, a gente, se tiver com a mente, com o coração, né, cheio das coisas de Deus, da palavra de Deus, né, é automático, né? A nossa boca não vai produzir coisas
que não estejam na mente, né, no pensamento. Amém, meus amados? Então é Verdade. importante isso aí. E outra situação é resistir, né, o diabo, né? A Bíblia diz lá em Tiago 4,7, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. 2 Coríntios 10,5, né? Fala ali das armas, né? Da nossa milícia, que elas não são carnais, mas são poderosas em Cristo, né? Para levar todo o pensamento à obediência a Cristo. Amém? Então, o pensamento, a nossa mente, ela precisa ser levada, né? Sair desse cativeiro aí, que muitas vezes está no pecado, né? E levar a obediência a Cristo. É o que se encontra no mundo hoje, né, meus amados? Por isso que é importante a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, né? É o poder de Deus que vai mudar esses pensamentos que as pessoas têm, né, até em relação a Deus, né? Enquanto não houver uma transformação, só para encerrar aqui minha conclusão, até eu ministrei lá na Casa do Oleiro sobre sábado, né, sobre a transformação que Deus pode fazer, e o Evangelho, irmão Elton, irmão Isaías, irmão Josué, ele é o poder de Deus. Eu creio no Evangelho que é o poder de Deus que transforma. Transformador. Até eu falei ali da questão do Paulo, né? Quando quem era o Paulo antes? Era um perseguidor, não gostava de crente, matava crente, e era um religioso, né? Conhecedor da lei, né? Conhecia ali Moisés, aquela coisa toda, mas era uma pessoa que não conhecia Cristo. Estava com a mente, né, totalmente bloqueada, mas quando ele teve aquele impacto ali, encontrou a luz, encontrou Jesus, mudou tudo de uma hora para outra. Então a mente dele mudou, o pensamento dele mudou, né? Ele foi liberto e se transformou aí num apóstolo aí que escreveu 13 cartas aí, né? Para ver como o poder de Deus pode fazer na vida de um ser humano. Deus, amém? Então o poder de Deus ele transforma e começa pela mente, é uma metanoia, né? Mudança de pensamento. Então o evangelho tem que mudar a mente da pessoa. Então esses maus pensamentos, para a gente vencer isso aí, porque senão a gente vai acabar. Por que hoje tem muitos desigrejados aí? Eles estão entrando nessa questão aí que hoje em dia não precisa. É um outro tema que nós podemos tratar aqui também. E não precisa né? mais congregar, que é aquela coisa toda. Então é um pensamento que vai gerando e olha, eu conheço muita gente conhecido meu aí que estão tudo desviados. Estão achando que estão certo, né? E aí entra aquela palavra que diz, né? Há caminhos para o homem que parecem, né, serem direito, mas o final é caminho de morte. Amém, irmão Elton? Verdade. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Olha só, amado, nós vamos, infelizmente, né? Infelizmente, peço perdão aqui pro nosso querido irmão Josué, principalmente, que é a primeira vez, irmão Isaías. Mas nós vamos organizar uma organização melhor. Mas olha, irmão, o Isaías sabe disso, que quando a gente vê a reprise do programa, não parece, mas muitas coisas preciosas foram ditas aqui e unificadas, né? Depois, numa reprise, a gente consegue observar. Eu quero deixar os irmãos fazer um fechamento de 1 minuto aí para os irmãos, e quero fechar com o nosso irmão Josué Gonçalves, José Machado, glória a Deus, né? Com mais um hino em nome de Jesus. Irmão Isaías. Amém. Eu quero deixar um texto, até que o pastor citou aqui, que é Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então Deus nos dá a capacidade também de substituir esses maus pensamentos por coisas boas de Deus. E como o pastor falou ali, preenchendo a mente, porque uma frase que o mundo usa, e é verdade, mente vazia, oficina do diabo. Maus pensamentos vão preencher espaço vazio. E Martim Lutero, se eu bem me recordo, até o pastor me corrige aqui, se for menciono o nome, que ele usava uma frase que faz muito sentido. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre a tua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho. Quero deixar essa palavra aos ouvintes. Pastor Nelson. Amém. Para encerrar, então, eu gostaria de ler aqui Colossenses capítulo 3, 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra. Amém? Então esse é o segredo. Crente verdadeiro pensa nas coisas do alto, nas coisas do céu, busca Deus, né, em primeiro lugar, e aí a mente vai sendo trabalhada aí, né, irmão? Porque a mente da gente é um perigo. Eu passei por uma situação bastante complicada, né, sobre a mente, né? Minha mente, lutei muito, né, contra a questão do eu não me perdoar mesmo e a culpa, né? Eu achava que o amor de Deus não poderia. Foi uma situação bem complicada, irmão. Só Jesus na causa.
Então, para ver como é terrível. Mas Deus me deu vitória. Amém? E tudo no pensamento, Tudo né, pensamento. pastor? Foi uma guerra travada entre mim e as trevas. Só Jesus. Mas venceu. Venceu em nome de Jesus. Meus irmãos, muito obrigado em nome de Jesus. Nós vamos ouvir, né, o Josué, né? Acho que uma volta do louvor dá pra ainda tocar aqui em nome de Jesus. E eu peço, né, infelizmente o tempo é algo que a gente luta contra, né? Mas Deus é fiel. Mas eu fiz isso de propósito, porque eu deixei o Isaías de castigo, para ele pegar o gostinho de novo do programa. E Isaías ficava fazendo direto aqui comigo, Josué, né? É uma bênção de Deus, né? Agora foi pra lá, tá numa outra etapa, né? Tá no Morro Santa Teresa, né? Pra vocês verem aqui, o irmão Isaías na minha esquerda do Ministério Restauração. Eu também congreguei vários anos no Ministério, 17 anos, né? E agora nós estamos numa nova etapa na Batista, servindo também um Deus poderoso, igreja, né? Uma bênção de Deus. Pastor Nelson, da igreja Casa do Oleiro, e o homem aqui, Casa do Pai, pastor, né? Pô, Jesus é bom, né? E Jesus tá no meio, de nós, né? Bênção de Deus. Josué, que Deus abençoe, vamos lá, toca aí. É de minha autoria isso aí? Não, isso aqui é falando a respeito do que o pastor falou aqui, sobre pessoas às vezes que não se perdoam, para entender que os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são pensamentos de paz. Aleluia. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri no teu lugar, filho, nada irá me impedir de te amar. Eu já não ouço mais a tua voz, você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com suas coisas que esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri no teu lugar, filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, glória! Oh, Jesus! Filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim. Oh, glória a Deus, abençoa, Senhor, as famílias, Pai. Deus da graça, Senhor, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Filho, eu inspirei o compositor, está em depressão, Pai. Já está cansando os está angustiado, está triste. Toca ela nesta noite, Senhor. Faça valer o Evangelho, como diz o teu servo, transforma, Senhor. Realiza a tua obra. Nós cremos na vitória em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Amo você, meu filho. Eu te amo. Você no santo lugar eu quero te encontrar. Glória a Jesus. Sarar tuas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri no teu lugar. Oh, Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Filho, nada irá me impedir de te amar. Glória a Deus, está aí, né? Josué Gonçalves, Josué Machado. Deus abençoe, pastor Nelson, muito obrigado. E Moisés Fagundes, não dá tempo para mais nada. Que Deus abençoe.